Opa, pessoal, tranquilo? Bora continuar hoje aqui na MedTalks, tutorial para tutoria, medicina PBL P1P8, módulo de hematologia. A gente deu uma pincelada das anemias hemolíticas na última aula, e hoje a gente irá falar sobre falciforme. A gente já deu uma iniciada na última aula, então quem está pegando essa aula agora, eu recomendo assistir a primeira aula. A gente vai ter uma aula só sobre anemia hemolítica, mas o início é fundamental para que a gente possa compreender tudo sobre anemia hemolítica, tá? Incluindo anemia hemolítica provavelmente mais cobrada em prova de residência, que é anemia falciforme ou hemoglobinopatia SS. Isso a gente já falou na última aula. A gente parou nesse slide. O que acontece? A hemácia normal ela tem um formato bicôncavo, certo? Aquele formato que antigamente a gente chamava de bala soft, formato bicôncavo. Diante de uma condição de hipóxia, pouca água, pH baixo, certo? A gente vai ter uma alteração no formato da hemácia a partir da formação de polímeros. Então, lembrando, a HBS ela tem uma perda de eletronegatividade, ou seja, um aumento da repulsa. Então, você vai ter uma hemoglobina mais distante da outra, isso irá formar uma tira. Dentro do formato bicôncavo, isso vai esticando a tira no sentido horizontal e vai levar ao aparecimento da hemácia afoiçada, ou hemácia em foice. Então, primeiro vem o polímero, depois vem o afoiçamento. Tá? Isso só irá acontecer em condição de hipóxia, perda de água, pH ácido. Estresse físico, menstrual, estresse atlético, isso tudo pode contribuir, mas principalmente hipóxia, falta de água e pH baixo, tá certo? É isso que vai acontecer. Então, quando eu falo que a fisiopatologia da falciforme ela traduz por uma perda de eletronegatividade com aumento de hidrofobicidade, que irá levar a um aumento de estresse oxidativo intracelular, favorecendo polimerização da HBS, infartos múltiplos locais. Eu estou traduzindo isso tudo para tentar ficar mais tranquilo para todo mundo. Então, só para recapitular, a gente tem a hemácia normal. No paciente com falciforme, a gente não formará HbA ou HbA1, a gente vai formar HbS, porque a gente não tem beta-globina normal. A gente tem beta-S e beta-S. Não tem beta-globina normal, eu não consigo formar HbA1. Faltou O2, faltou água, pH está ácido, diminui a afinidade da hemoglobina pelo O2, ela solta O2 mais rapidamente antes de chegar no tecido, que acaba gerando uma hipóxia periférica maior, decorrente do chamado efeito Bohr, desvia a curva da hemoglobina para a direita, a gente acaba tendo a possibilidade de ter formação de polímero e posterior afoiçamento. Tá? Posteriormente, teremos o quê? Disfunção endotelial, lembrando que a falciforme ela caracteriza-se pelo aparecimento de uma disfunção orgânica múltipla. Por quê? Disfunção endotelial, machuca o endotélio. Hemoglobina afoiçada, machuca o endotélio. Abre lá um buraco no endotélio. Hemostasia primária, aumenta a plaqueta. Hemostasia secundária, fator de coagulação. Isso vai fazer com que haja uma hipercoagulabilidade. O paciente falcêmico é um paciente com hipercoagulabilidade, é um paciente inflamado, crônico. O média PCR do paciente de falciforme, PCR está lá no teto, tá bom? É um marcador importante de inflamação. Na hora que machuca, expõe endotélio, você vai ter liberação de TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, ou seja, um paciente muito inflamado. E no que é um paciente muito inflamado, ele acaba recrutando mais hemácia afoiçada, machuca mais o endotélio. Isso gera um recrutamento maior de hemácia, que vai lá em decorrência do processo inflamatório, daqui a pouco machuca mais o endotélio, inflama mais, ou seja, é um quadro inflamatório crônico que acaba atraindo hemácia falcemizada,
que gera uma inflamação maior, ou seja, é um cara que vai ter hemácia falcêmica e que vai ter um quadro inflamatório crônico. Lembrando que a hemácia falcêmica, normalmente, ela fica falcêmica, ela altera o seu formato no período de 7 a 30 dias. Acima desse período, se você ainda tiver hipóxia, se você ainda tiver falta de água, se você ainda tiver pH baixo, essa hemácia normalmente torna-se afixada por tempo indeterminado, na verdade, por tempo irreversível. Tá? E lógico que eu vou ter uma piora da anemia hemolítica, porque se eu tenho muita hemácia afixada tampada ali, formando aquele tampão de hemácia, eu vou ter que matar aquelas hemácias, e aí, se o paciente tem baço, eu posso ter uma esplenomegalia, ou eu posso ter marcadores de anemia hemolítica, que podem piorar o quadro de anemia no paciente com falciforme. Disfunção endotelial, endotélio fechado, nada sai, nada entra. Eu repetirei isso incansavelmente durante essa aula. Dessa forma, eu posso começar a ter uma isquemia na medula, certo? Por pouco sofrimento, certo? Eu tenho uma hemácia instável, ou seja, uma membrana que se altera de modo normal, bicôncavo, para um formato afastado. A disfunção endotelial aumenta a taxa hemolítica interplasmática, porque o cara está extremamente inflamado. Aumento de hipercoagulabilidade. Priapismo, pode acometer até 42% dos pacientes falciformes, certo? Priapismo é aquela ereção que apresenta dor após aproximadamente 2 a 4 horas e que tem que ser tratada de imediato, endotélio que fecha, nada entra, nada sai. Se nada entra, isquemia, certo? Do corpo cavernoso. Essa isquemia, se perpetuada, leva ao infarto. Se não tratado, em 2 a 3 dias, esse paciente pode ter uma impotência sexual irreversível, certo? Então, a gente tem que tratar com alfa-agonista, injetado diretamente no cavernoso, ou, de repente, fazer uma transfusão por troca parcial. A gente verá com mais detalhes na frente. Cálculo, principalmente por bilirrubinato de cálcio, cálculo pigmentado, certo? Cálculo na vesícula, a gente vai ter um quadro de litíase biliar, por cálculo de bilirrubinato de cálcio, ao contrário da maioria dos cálculos na litíase biliar, que são radiotransparentes, a gente vai ter aqui um quadro de cálculo radio-opaco. A própria radiografia flagra o cálculo, que é um cálculo mais pigmentado e que tem cálcio. Melhor isquemia, com disfunção orgânica crônica, endotélio fechado, por hemácia afastada, nada entra, nada sai. Certo? É a principal alteração, esse surgimento de polímero, um afastamento, reversível ou não, é a principal alteração na falciforme e que irá explicar tudo o que pode acontecer na fisiopatologia da HBSS. Tradicionalmente, radiografia não pega cálculo na litíase biliar. A gente tem que ir para ultrassom. Agora, num cálculo radiopaco, que seria por exemplo, na litíase renal, a gente tem cálculo de oxalato de cálcio. Isso faz com que a radiografia mostre, ou uma urografia escleretora, que nada mais é do que uma radiografia urinária com contraste, vai aparecer o cálculo. Aqui o cálculo aparece claramente. É um cálculo maior, é um cálculo pigmentado, certo? Rico em cálcio, e é um cálculo que também aparece, na litíase biliar normal, é um cálculo extremamente raro, mas na falciforme ele é extremamente comum, certo? Então, litíase biliar em paciente falciforme provavelmente será por bilirrubinato de cálcio, que é um paciente hemolítico crônico, vai estar sempre liberando bilirrubina indireta, isso leva ao aparecimento de bilirrubinato de cálcio, tá? É um estado hemolítico crônico, você tem diminuição do HB e do hematócrito, lembrando que o hematócrito normalmente corresponde a 3 vezes o valor da hemoglobina, sendo que o paciente com falciforme é um paciente que ele tem uma anemia tipo habitual. Ele é um cara que pode ter uma anemia de 8 e que ele está habituado com aquela anemia de 8, tá? Ele vive normalmente com HB de 8. O problema é quando essa HB de 8
cai para 4, para 3, a gente tem uma piora da anemia hemolítica do paciente. A gente vai ver o que pode provocar isso. Como a gente tem uma anemia hiperproliferativa, a gente tem aumento de reticulócito. Aumento de reticulócito, anemia hiperproliferativa. Hemolítica ou perda de sangue aguda. Aumenta a bilirrubina indireta, diminui a aptoglobina, isso é tudo marcador de anemia hemolítica. Aumento de LDH, certo? Lembrando que megaloblástica, como a gente verá, você pode ter aumento de LDH também, mas é um aumento de LDH muito maior do que o que a gente acha no paciente com falciforme. No hemograma, normalmente será uma anemia normocítica normocrômica. Como a gente tem muita hemólise, e o reticulócito ou shift cells apresentam um tamanho maior, eu posso ter uma macrocitose durante um tempo, acima de 108, tá? Lembrando que acima de 110, normalmente a gente está diante de um quadro de anemia megaloblástica, um tipo de anemia carencial. Acima de 120 é patognomônico de megaloblástica, que é algo que pode acontecer na piora aguda da anemia. Lembra quando a gente tem reticulocitopenia, ou a gente tem aplasia, ou a gente tem megaloblástica. Ou a medula está produzindo nada, ou a medula está produzindo pouco. A medula está travada por falta de folato, certo? É o que caracteriza a megaloblástica, tipicamente relacionada ao neutrófilo plurissegmentado e por aí vai, tá? Então, uma anemia normo, mais comumente. Pacientes portadores de anemia falciforme frequentemente têm dor. Das alternativas abaixo, qual não é um fator responsável por desencadear dor nesses pacientes? Desidratação, infecção, então eu falei de diminuição de O2, diminuição de água, diminuição do pH, certo? Para de acidemia, certo? Alteração da temperatura, paciente submetido a frio, normalmente tem uma tendência maior a ter um estresse que pode levar a uma piora da anemia hemolítica, tá? Isso tudo pode piorar a anemia hemolítica durante o quadro agudo, tá? Só para lembrar, SS, polímero, afoiçamento, posteriormente alteração endotelial, fecha endotélio, nada entra, nada sai, hipercoagulabilidade, piora da anemia hemolítica, tá? E por fim, isquemia da medula óssea, que poderá acontecer mais na frente, tá? Lembrando que essa isquemia da medula óssea, ela pode acontecer por expansão também da medula. Você tem uma isquemia esquelética que leva a uma expansão da medula. Isso vai variar e a gente vai ver isso mais na frente, tá? Mas basicamente, HBSS, polímero, afoiçamento. Ou seja, a alcalose não está relacionada com aparecimento de dor, seria uma diminuição do pH. Diagnóstico. Eletroforese de hemoglobina é o principal método de diagnóstico e ele vai separar, ele vai colocar o sangue num gel e ele vai separar as formas de hemoglobina que eu tenho dentro do meu corpo. Então, dentro do paciente normal, eu vou ter 97% de HbA, o HbA1, 2% de HbA2, 1% de HbF. Nessa batida, eu vou ver mais ou menos o que acontece no paciente com falciforme, no paciente com traço falcêmico, no paciente com hemoglobinopatia SC. A HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, é o padrão ouro, mas é um exame muito caro. Teste de afoiçamento foi muito utilizado durante muito tempo, mas ele simplesmente detecta se tem HBS ou não. Ele não fala se o paciente é um SS, se é um SC, certo? Se é um paciente AC, ele não detecta. E a importância do diagnóstico primordial, digamos assim, é que o paciente com falciforme, infelizmente, tem uma expectativa de vida mais baixa em decorrência da múltipla disfunção orgânica que ele apresenta. É problema do baço, do tecido cerebral, miocárdio, o cara pode desenvolver uma insuficiência
ventricular esquerda, pega pulmão, tá? Pode ter uma hipertensão pulmonar irresponsiva à sildenafil, tá? Por falta de óxido nítrico, certo? Isso aqui vai pegar rim, o paciente vai ter hemoglobina machucando o túbulo renal, pode ter uma injúria renal aguda, oligúrica, com necrose tubular aguda, certo? Esse cara pode ter rabdomiólise, esse cara pode ter retinopatia falcêmica, esse cara pode ter osteonecrose da cabeça do fêmur. Eu estou falando só alguns. Sequestro esplênico tem fatalidade, sequestro hepático pode acontecer também no pulmão. Então, é muito problema e, assim, é um manejo complicado, é um paciente que tem que tomar penicilina oral, em alguns pacientes durante toda a vida, é paciente que tem possibilidade sempre de ter bacteremia por pneumococo, mesmo que faça profilaxia tranquila, que vacine, tudo bonitinho, ele está sempre submetido à possibilidade de ter bacteremia por pneumococo, certo? É um cara que se tem febre do nada, febre no falciforme, tu tem que internar para eliminar a possibilidade de bacteremia, de sepse, por pneumococo. É muito cuidado, o cara tem que tomar folato todo dia para não fazer uma megaloblástica, que vai gerar uma reticulocitopenia, vai piorar o quadro de anemia do cara. Um cara que interna frequentemente por dor, é muito problema. Infelizmente, a gente tenta aumentar a sobrevida, o transplante alogênico, ele é a única oportunidade de cura. A gente irá falar mais sobre isso na frente, aumenta muito a sobrevida, mas assim, há 40, 50 anos, a expectativa de vida de falciforme era de 20 anos de idade. Ou seja, a gente aumentou essa sobrevida em decorrência das modalidades de tratamento que nós temos hoje. No esfregaço periférico, assim, eu sei que é chato, mas é importante que a gente marque pelo menos alguns detalhes em relação a isso aqui. Isso serve tanto para falciforme, mas para qualquer anemia hemolítica, tá? Qualquer anemia hemolítica. Lembrando, triagem neonatal, pezinho, teste do pezinho, tá? Até 30 dias de vida, detecta hemoglobinopatia, define o tipo de hemoglobinopatia, qual a importância do teste do pezinho, triagem. Se a gente for começar, por exemplo, a imunizar esse paciente, 2 meses de vida, a gente já começa a imunizar esse paciente e posteriormente iniciar a profilaxia com penicilina V oral diária, tá? Mas inicialmente a gente tem que saber quando imunizar e a primeira dose da 13 valente, da Prevenar, é com 2 meses de vida, tá? O esfregaço periférico, ele vai definir apenas alguns achados, por exemplo, shift cells. Se a medula está trabalhando a toda, porque tem muita hemácia morrendo, a medula vai liberar forma imatura. Ela vai liberar reticulócito. Aumento de reticulócito é protótipo de anemia hemolítica, anemia hiperproliferativa. Só que além do reticulócito, ela vai liberar mais outra forma imatura, que seriam essas shift cells, certo? Essas shift cells, junto com o aumento de reticulócito, vai levar aquela policromatofilia, que aparece lá no início. Lembra quando eu falei? Aumento de reticulócito ou policromatofilia. Policromatofilia é forma imatura de hemácia circulando no plasma, tá? Não apenas de reticulócito, mas também de shift cells. Shift cells seria um pré-reticulócito, mais ou menos. Olha como ela é maior do que a maior parte das hemácias naturais. Isso aumenta a RDW, isso vai ter uma aplicação prática tranquila. Mas esses seriam os principais achados em toda anemia hemolítica, tá? Howell-Jolly é o seguinte, Howell-Jolly é uma inclusão, certo, provavelmente de cálcio, dentro do citoplasma da hemácia, certo? E tá bem claro esse ponto arroxeado aí dentro.
tá? Ela é típica de qualquer quadro de hiposplenismo. A partir do momento em que o baço para de funcionar, ela aparece. Tá? Por que ela aparece? Porque normalmente o baço iria matar esse tipo de hemácia. O macrófago do baço iria capturar para poder matar esse tipo de hemácia. Como não tem mais baço, ela não morre, ela fica circulando. Corpúsculos de Pappenheimer também pode aparecer em qualquer anemia hemolítica, pode acontecer raramente na megaloblástica, hemoglobinopatia, mas ela é bem típica de um tipo de anemia chamada anemia sideroblástica. A anemia sideroblástica é bem simples. Você tem o radical N, que é formado por ferro e protoporfirina, certo? Se eu tenho pouco ferro, eu tenho uma anemia ferropriva. Se eu tenho pouca protoporfirina, eu vou ter anemia sideroblástica. Tem uma forma adquirida e uma forma familiar. Então, Pappenheimer está diretamente relacionado à anemia sideroblástica, mas ela aparece aqui porque pode aparecer em qualquer quadro hemolítico. Heinz é tipo assim, Heinz é principalmente provocada por falta de G6PD. Então, paciente que está utilizando sulfa, dapsona, primatina, iridium, nitrofurantoína, intoxicação por naftalina, ele pode ter esse corpúsculo de Heinz, tá? Que na verdade é a inclusão citoplasmática também de ferro, mas ela é principalmente provocada pelo seguinte, ela tem pouco glutationa, ou glutation, é tipo um, um, um funcionário da hemácia que remove lixo, remove radical livre, tóxico. Então, se eu tenho pouca G6PD, eu terei pouco glutation. Então, eu vou ter um acúmulo de lixo, um acúmulo de radical livre na superfície da hemácia. Isso irá gerar um estresse oxidativo e uma anemia hemolítica por morte daquela hemácia lotada de lixo por cima dela. Tá? A partir do momento em que ela tem um baço funcionante, ela começa a aparecer nesse formato aqui de bite cells, ou hemácias mordidas. Perceba que é um fragmento na hemácia, parece que realmente fragmentaram, morderam um pedaço da hemácia. Se a gente puder relacionar, Heinz, a gente lembra daquela famosa marca de maionese, tá? Ou de ketchup, muito bom no nosso hot dog, muito bom para a gente morder o nosso hot dog, muito bom para a gente poder morder também a nossa hemácia. Tá? Então, bite cells é típica, célula hemácia mordida, ela é típica ela é Heinz, ela é típica principalmente de falta de G6PD. Essa falta de G6PD, a gente vai ver na aula de anemia autoimune. Ela é muito típica, sabe aonde? Quando você tem uma hiperhemolítica dentro de um paciente com falciforme. É um paciente que tem falciforme e ainda por cima tem falta 16PD. Ele pode ter um quadro hiperhemolítico, que é uma das formas que a gente tem de piora da anemia dentro da falciforme, certo? Então, só para lembrar, a gente tem aquelas associadas à reticulocitopenia, que seria o quê? Seria a megaloblástica ou aplasia. A gente tem injúria renal aguda e a gente tem a esplenomegalia relacionada a sequestro, tradicionalmente esplênico. Tá? E a gente tem também a anemia hiperhemolítica, que pode estar relacionado com o aparecimento de falta de G6PD. Sintomas. Abaixo de 2 anos, normalmente o paciente vai apresentar uma síndrome mão-pé, ou chamada de dactilite falcêmica. Acima de 2 anos, e também no adulto, a dor aguda, que também é um quadro de crise vaso-oclusiva, essa dor persiste normalmente 4 a 6 dias, ou de repente 4 a 10 dias, depende muito do autor, mas é uma dor que tem que ser tratada, é uma dor por infarto. O interessante é que em ambas, a dor aguda no adulto, ela vai aparecer onde tem mais hemácia, onde tem mais medula. Então, ela vai aparecer em ossos longos, fêmur, úmero. No paciente mais novo, vai aparecer em extremidade. Em ambas, a gente ainda não tem uma isquemia de medula.
Então, a radiografia será normal. O paciente referirá dor, seja na extremidade, seja no úmero, seja no fêmur, mas radiografia completamente normal. Paciente com dactilite falcêmica pode ser a primeira manifestação da anemia falciforme, tradicionalmente. A gente tem uma piora de dor com edema, então inflama, eritema local, mais de 2 anos, uma piora de uma dor, pode ser provocada por estresse físico ou emocional, hipóxia, perda de água, infecção, frio, como a gente já falou anteriormente, e ela é mais frequente em membro, abdômen ou dorso lombar. Abdômen é interessante pelo seguinte: o paciente pode desenvolver um quadro de dor abdominal com descompressão brusca, dolorosa. Aí tu olha, examina, imagina um quadro de abdômen agudo, encaminha o paciente para cirurgia. E você não acha absolutamente nada. É chamada laparotomia branca, não tem alteração anatômica nenhuma que explique esse aparecimento de dor. É chamada peritonite branca. Então, qualquer quadro similar à peritonite num paciente falciforme, observa peristalse. Peristalse no paciente com peritonite falciforme seria um quadro com peristalse mantida. Já no abdômen agudo, a gente tem diminuição da peristalse a depender da evolução daquele quadro. Então, pode acontecer um quadro muito similar à peritonite, como dor aguda abdominal, vai dar laparotomia branca, não tem nada. Então, qual o tratamento? Como a gente vai ver, principal forma de tratamento imediato no falciforme, hidrato, O2, hemotransfusão, tá? Hidrato, O2, hemotransfusão. Movimento peristáltico mantido, num falciforme, muito cuidado na hora de abrir, tá? Tratamento, retirar precipitante, então tem que hidratar, hidrata, O2, hemotransfusão. Hidrata, O2, hemotransfusão. Hidrata, O2, hemotransfusão. Eu sempre irei repetir isso. Hidrata, O2, hemotransfusão. É a rotina prática no tratamento de suporte de um paciente falciforme. A hidratação preferencialmente oral, quando ela é parenteral, de preferência endovenosa. O ideal é que a gente faça uma hipotônica, ou seja, misture um pouco de fisiológico com glicosado, para manter uma euvolemia. Eu preciso evitar aqui uma hipervolemia. Sabe por quê? Se eu hidrato muito, eu induzo uma hipervolemia. O paciente falciforme, ele pode ter, como já falei anteriormente, uma disfunção miocárdica no ventrículo esquerdo. Ele já tem uma hipovolemia idiopática. Então, se eu hidrato muito esse paciente, eu hidrato mais ainda, pioro a hipervolemia e eu trago complicação miocárdica no tocante ao retorno venoso, no tocante à pré-carga daquele miocárdio, e acabo piorando o quadro de bomba cardíaca daquele paciente. E melhora da dor, lógico. A escala de analgesia da OMS normalmente ainda é indicada, mas a gente terá uma questão que irá falar sobre como aplicar a escala de analgesia da OMS, tá? Aqui é a dactilite falcêmica, certo? Primeira imagem mostrando uma edema de extremidade, tanto na mão quanto no pé. É um paciente com menos de 5 anos, ou seja, ele pode ter uma esplenomegalia, tá? É outra manifestação no paciente mais jovem. E como no endotélio fechado nada entra, nada sai, nada entra, hipóxia na extremidade, o paciente pode ter uma úlcera cutânea, certo? Ou má perfusão, certo? Isso pode acontecer no paciente, aqui no paciente com um pouco mais de idade. Com o passar do tempo, o paciente pode apresentar alguns tipos de alteração, como alteração vertebral. O que é que acontece? Essa primeira imagem, a imagem da esquerda, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar, aqui a gente já tem uma medula expandindo, certo? E essa expansão da medula acaba
infartando ou levando a uma isquemia da cortical vertebral, e leva a essa lesão mais ou menos bicôncava, que é chamada de lesão de fish mouth, ou boca de peixe, tá? Alguém achou isso aqui parecido com boca de peixe, patrocinou e deu o nome de boca de peixe, tá? Na direita, a gente tem uma complicação extremamente comum na falciforme, que é a osteonecrose da cabeça do fêmur. Isso pode acontecer no úmero também, mais frequentemente no fêmur. Aqui no caso, uma osteonecrose asséptica, tá? Não tem infecção. Não tem infecção. No início da aula passada, eu falei sobre a hemoglobinopatia SC, que é aquela que tem um beta-S e outro beta-mutante, que seria o beta-C. Ela não tem beta normal e tem uma gravidade intermediária entre o traço ossêmico e o paciente que tem HB-SS. Na HB-SC, assim, ela é muito mais rara, mas ela chama atenção porque tem duas alterações que acabam acontecendo com maior prevalência na hemoglobinopatia SC, muito mais do que na SS. Uma, eu já falei, a retinopatia falciforme, tá? Endotélio fechado, nada entra, nada sai, tem isquemia da retina, pode levar a baixa acuidade visual. A outra é essa aqui, osteonecrose na cabeça do fêmur. Então, hemoglobinopatia SC, extremamente raro, mas extremamente prevalente aparecimento de retinopatia falciforme e osteonecrose na cabeça do fêmur. Muito mais do que a hemoglobina S, por mais rara que seja. Então, aparecer um paciente com quadro similar, procura saber se o paciente é um paciente com SC, certo? Isso irá levar a uma estratificação de risco mais adequada, tá certo? Menino de 6 anos com anemia falciforme foi levado à emergência pediátrica com dor em membros inferiores a 12 horas. Ele já passou do período de ter dactilite falcêmica. Tomou dipirona e paracetamol, sem melhora. Então, ele tomou um analgésico e outro analgésico, tá? A capacidade anti-inflamatória do paracetamol é mínima, tá? Se quer meter um MINE aqui na história, um anti-inflamatório não hormonal, mete um diclofenaco, tá? Um ibuprofeno, enfim, tá? Mas combina dipirona com paracetamol. Lógico que o paciente não melhora. Exame físico, sem normalidades, exceto dor. A dor foi classificada como intensa, nota 7. Bora tentar lembrar aqui. O que é que acontece? Escala de dor da OMS. Em degrau 1, a gente vai sempre iniciar com analgésico simples. Então, a gente vai entrar com dipirona, paracetamol ou um anti-inflamatório não hormonal. Tá? Então, posso entrar, por exemplo, dipirona com diclofenaco, tá? Ou paracetamol com diclofenaco. Se o paciente não tem melhora, aí a gente vai para o próximo step, que seria o quê? A gente vai manter o que a gente entrou, tipo dipirona e diclofenaco, e eu vou entrar com opioide fraco, codeína ou tramadol. Se não melhorou, eu vou manter a dipirona, eu vou manter o diclofenaco, e agora eu vou trocar, tipo, o tramadol pela morfina, que é um medicamento mais forte. Eu não tenho aqui para o fentanil, que é muito mais potente do que a morfina, a metadona, que pode levar à morte a longo prazo, é tipo morfina. Então, se ele não melhorou com dipirona e paracetamol, eu posso entrar com anti-inflamatório, não hormonal, troco o paracetamol e mantenho dipirona com diclofenaco, ou, se não melhorar, eu entro com tramadol ou codeína. Só que o paciente classifica, e essa classificação ela é extremamente subjetiva, é o paciente que fala, tá? De 0 a 10, como que está a dor do senhor? Ele fala 7, como falou no problema. 7, classifica o paciente como degrau 3. Ou seja, de imediato, esse cara merece morfina. A gente já marcaria provavelmente morfina, porque assim,
codeína e tramadol, que seriam opioides fracos, têm alternativas diferentes, ou seja, uma acaba eliminando a outra, tá? Anti-inflamatório não hormonal, para uma dor intensa, não seria a prática. Hiperidratar, jamais, porque o falciforme já é um paciente hipervolêmico, tá? Por disfunção miocárdica. Como a dor é intensa, a gente acaba, ou seja, não adianta o que a gente já utilizou. A gente tem que saber como que está a dor do paciente, certo? Para não ter que entrar com morfina direto, mas se realmente for uma dor forte, não será uma dor que vai melhorar com, com, com tramadol, tá? Não vai ser uma dor que irá melhorar com tramal. Sequestro acontecendo com esplenomegalia, pode acontecer com hepatomegalia também. Você tem sequestro hepático, você pode ter sequestro pulmonar, evoluído com hemoptise, hemorragia intraalveolar, tá? Mas o principal, de longe, é o esplênico. O esplênico pode levar a esplenomegalia em paciente com menos de 5 anos, pode ser fatal em 15% no primeiro episódio. Acima de 5 anos, isso não acontece, porque o baço atrofia. Isquemia progressiva por aumento de polímero, certo? Que vai levar a hemácia afoiçada, endotélio fecha, nada entra, nada sai. Se nada sai, diminui a drenagem, o que é que eu vou ter? Água não sai, eu tenho um aumento do baço, levando ao aparecimento de uma esplenomegalia. Eu posso ter um aumento tão importante de água dentro do baço, posso ter uma ruptura interna com hemorragia interna, em decorrência de uma ruptura esplênica. Isso pode acontecer, certo? Endotélio fechado, nada entra, nada sai. Drenagem acometida. Hemácia que entra no baço para poder sair, ela fica. Plaqueta, que tem o baço como local importante de armazenamento, diminui, certo? Neutrófilo também tem no baço um local importante para armazenamento, também diminui, tá? Reticulócito aumenta? Aumenta. Se eu não tenho massa circulando, eu vou ter que aumentar reticulócito. Reticulócito baixo, só na aplasia e na megaloblástica. Injúria renal aguda e esplenomegalia, assim como a hiperhemolítica, aumentam reticulócito. Esplenomegalia acaba sendo uma opção em algum momento e aumenta a taxa hemolítica interna por recrutamento de hemácia afoiçada. O baço irá sofrer inúmeros microinfartos, a formação de tecido fibrótico e um quadro de autoesplenectomia aproximadamente aos 5 anos. Olha o aparecimento aqui do Howell-Jolly, típico de hipoesplenismo, certo? Resto de DNA, que normalmente seria retirado pelo macrófago esplênico, agora, como o baço está atrofiado, não tira, e aquele resto fica ali incluído no citoplasma do paciente. Estado de asplenismo funcional, então, o paciente menos protegido contra encapsulado, principalmente pneumococo, hemófilos do tipo B e meningococo, tá? O risco de bacteremia em decorrência disso tudo é 300 vezes maior que o normal para a idade. É bom lembrar que a quimioprofilaxia com penicilina V diária oral, a imunização, elas não eliminam a possibilidade de uma bacteremia por pneumococo. Elas diminuem bastante, diminuem de 80% para 11%, mas longe de eliminar. Então, por exemplo, todo paciente com febre alta, falcêmia interna, primeira, segunda, quarta hipótese diagnóstica, bacteremia por pneumococo. Por mais que o paciente tome bonitinho, penicilina oral o dia todo dia, o cara reponha folato, o cara imunizou no momento adequado, primeira hipótese diagnóstica, bacteremia por pneumococo, certo? É a etiologia mais comum de morte na infância, certo? Ela mata até 30% de todos os falcêmicos antes da autoesplenectomia. A gente vai ver síndrome torácica aguda, que é a principal etiologia de morte no adulto, tá? Então, bacteremia por pneumococo, principal morte na infância, síndrome torácica aguda, principal morte no adulto.
Triagem neonatal para anemia falciforme, teste do pezinho, até 30 dias após o parto. Por quê? Porque se for relacionado, se o paciente tiver falciforme, ele vai ter que iniciar quimioprofilaxia e vai ter que iniciar imunização. A primeira vacina de 13 valente, ela é dada com 2 meses. Então, eu já tenho que saber que o paciente tem falciforme para já planejar a minha primeira intervenção terapêutica, tá? E identificar precocemente qualquer alteração para intervir em infecção, tá? 2 anos de idade, esse cara pode ter esplenomegalia. Diagnóstico de falciforme, no PS, trazido por seu pai, queixa de 1 dia de palidez, aumento do volume abdominal, diminuição da diurese. Então, esse cara está há 1 dia mais pálido do que o normal, tem um aumento do volume abdominal, que pode ser por uma esplenomegalia, e ele está oligúrico. Lembrando que injúria renal aguda, ela aparece com oligúria, diminuição do volume urinário. O paciente está reg, está um pouquinho mal-corado, mucosa desidratada, anictérico, afebrio, sonolento, semifonodomegalia. Bulha taquicárdica com sopro sistólico, e já tem frêmito. Lembrando que sopro sistólico com frêmito é aquele 2 cruzes ou mais. Tempo de enchimento capilar de 4 segundos, ou seja, um pouco retardado. Normal seria 2 segundos. Ausculta respiratória sem alterações, mas tem taquipneia, saturação de 93%, tudo bem. Acima de 90%, 92% a gente fica tranquilo. Abdômen baço palpável, 6 centímetros do rebordo costal esquerdo. Periférico, normalmente baço fica 2 centímetros do rebordo costal. Aí tu lê isso, e acho que o pessoal lá do ABC tá tipo assim, o pai é médico, de repente, ele sabe fazer palpação de baço. Na verdade, na prática clínica, a gente ensina o pai a palpar baço. Porque dentro de um quadro infeccioso, a esplenomegalia, ela deve ser detectada mais precocemente pelos pais. Então, a gente realmente ensina palpação de baço no paciente com falciforme, tá? Então, ele sabe, normalmente, aonde está. Se há uma piora de um dia para o outro, é porque ele teve uma esplenomegalia, piora a anemia de um dia para o outro, sem edema, exames a seguir. Hemoglobina caiu para 3. Hematócrito de 10, neutrófilo está baixo, plaqueta está baixa, reticulócito de 4%. Reticulócito de 4%. Reticulócito aumentado. Reticulócito aumentado, esplenomegalia, hemoglobina baixa, neutrófilo baixo, plaqueta baixa, endotélio fechado, nada entra, nada sai, esse paciente tem um quadro sequestro esplênico, tá? Típico. Na aplasia, a gente teria uma reticulocitopenia. Então, piora da anemia, reticulocitopenia megaloblástica, isso qualquer anemia hemolítica, incluindo falciforme. Ele pode fazer uma megaloblástica por falta de folato, a máquina trava, ou a máquina para de funcionar quando a gente tem uma aplasia, ambas relacionadas à reticulocitopenia. Injúria renal aguda, certo? A gente vai ter hemácia machucando o túbulo renal, levando a uma insuficiência renal aguda com oligúria, relacionada a uma necrose tubular renal aguda, e esplenomegalia, como a gente já mencionou. Na esplenomegalia, a gente vai ter uma piora da anemia basal, o aparecimento de uma esplenomegalia, aumento de reticulócito. Tratamento: hidrata, hemotransfunde e GAL2, tá? Menino de 5 anos com diagnóstico de anemia falciforme, faz uso de penicilina oral desde os 8 meses de idade. Foi bem imunizado. Hoje ele está com aginamia, cansaço, dispneia do abdominal, aparentemente um quadro de síndrome anêmica. Pálido, frequência cardíaca aumentada, certo? Baço palpável a 2 centímetros do rebordo costal esquerdo. Prontuário, observa-se que o habitual de hemoglobina é 9, a medida no momento é 4,5. Só para lembrar, uma
baixa de hemoglobina importante é quando a hemoglobina cai 2 pontos. Então, se o normal dele é 9, qualquer hemoglobina abaixo de 7, ela já preocupa, está de 4,5, sem reticulócito. Sem reticulócito. Se está com reticulocitopenia, ou eu tenho uma aplasia, ou eu tenho uma megaloblástica. Como que eu diagnostico uma megaloblástica? Falta de folato, certo? Eu posso, de repente, avaliar a quantidade de homocisteína dentro do corpo, estaria aumentado dentro de um quadro de megaloblástica, ou no mielograma a gente teria um quadro de neutrófilo hipersegmentado, tá? Piora da anemia de uma hora para outra, certo? Com eventual esplenomegalia e HB de 4,5. Esse paciente pode ter uma megaloblástica, esse paciente pode ter, de repente, uma aplasia. Ele não tem reticulócito. Ele não tem reticulócito. Tá? Se ele não tem reticulócito, e digo mais, ele fala sobre penicilina oral desde 8 meses. Ele não fala se o paciente está tomando folato todo dia. Porque se ele fala que o paciente toma folato todo dia, com uma reticulocitopenia, dá para confirmar que o cara tem uma aplasia. Se ele está tomando folato todo dia, a gente irá acreditar. Não tem como o cara fazer uma megaloblástica repondo folato todo santo dia. Tá? 1 miligrama por dia. Baixou demais a hemoglobina, não tem reticulócito. Se não tem reticulócito, é porque há uma aplasia. Eu estou longe de uma reticulocitopenia. É muito mais do que uma reticulocitopenia. O que é que acontece na aplasia? Piora da anemia basal. Você não tem uma esplenomegalia muito típica, tá certo? Embora a gente tenha uma esplenomegalia, porque o baço está a 2 centímetros do rebordo costal, baixa de reticulócito, e tratamento será de suporte, porque normalmente a aplasia é provocada por uma infecção pelo parvovírus B19. Ela tem uma preferência maior por precursor da hemácia, então ela trava a fábrica e faz com que a fábrica deixe de funcionar. Muito semelhante a um quadro de anemia aplásica, tá? Aquela anemia que pode ser provocada pela dipirona, e por isso a dipirona até hoje não pode ser utilizada nos Estados Unidos e na Europa. Síndrome torácica aguda, principal mortalidade do paciente adulto. Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, provavelmente ainda é infecção. Tá? Porque a gente não sabe se o paciente está tomando. Tem paciente que precisa de penicilina oral todo dia, para sempre. A gente não sabe se o paciente imunizou, então ainda tem muita bacteremia por pneumococo. Mas, assim, é uma frequência muito alta e é o que mais mata adulto, tá? O que mais mata adulto é só colocar o recarregador aqui. O que mais mata na infância é infecção, o que mais mata no adulto, síndrome torácica aguda. Okay? Todo paciente que tiver febre, todo paciente que tiver infecção pulmonar, infiltrado pulmonar no raio-x, ou hipóxia, ou dispneia, ou tosse crônica, ou hipoxemia, tá? Eu tenho que manter esse paciente com dispneia, ou eu tenho que manter esse paciente com saturação maior que 92%. Eu preciso manter esse paciente, tá? Normalmente, ela aparece em torno de 30% a 50% dos pacientes, mas, por exemplo, em 44% a 60%, a síndrome torácica aguda aparece junto com o quadro de embolia pulmonar. É por isso que mata muito. Não basta apenas o infiltrado pulmonar, que pode ser de origem infecciosa, bacteriana, mas também pela embolia pulmonar, que frequentemente aparece junto. Tá certo? Como que a gente vai tratar? A gente vai tratar como um quadro de pneumonia.
certo? Bacteriana adquirida na comunidade. Lógico que aqui a gente tem que ter um alerta. Não basta ter infiltrado pulmonar. Paciente falciforme que tem febre interna, paciente que tem falciforme e tem febre interna, para eliminar a possibilidade de bacteremia por pneumococo. Se o paciente com falciforme tem febre e tem infiltrado pulmonar interno, ele pode morrer por síndrome torácica aguda, tá certo? Hipertensão pulmonar é algo que pode acontecer também no pulmão de um paciente com falciforme. Lembra que eu falei que a gente tem menos óxido nítrico sendo produzido? O óxido nítrico é um dilatador. Se eu não tenho um dilatador, eu gero um quadro de hipertensão pulmonar, um quadro irresponsível ao principal medicamento utilizado para tratar hipertensão pulmonar, que é o sildenafil, também conhecido como Viagra. É uma hipertensão pulmonar irresponsiva a sildenafil. É um quadro de prognóstico muito ruim. Então, tudo isso relacionado a pulmão, no falciforme, o cara pode ter um sequestro pulmonar, hemorragia intraalveolar, hemoptise. É algo que piora bastante o prognóstico do paciente, tá? Então, febre no paciente falciforme, interna preliminar, bacteremia por pneumococo. Se ele tem febre e tem infiltrado pulmonar na radiografia, interna preliminar, possibilidade de síndrome torácica aguda. Tá? Paciente com 7 anos de idade, antecedente de anemia falciforme, uso regular de ácido fólico. Ele já usa hidroxiureia, já usa penicilina benzatina. Não bora brigar com a questão. O ideal seria penicilina V oral diário e não benzatina, não benzetacil. Tem quadros de dor torácica há 3 dias, com discreta melhora, com uso de anti-inflamatório, febre de até 38,8. Terminando aqui, a gente já sabe, febre acima de 38, um paciente falciforme, interno, para eliminar a possibilidade de bacteremia por pneumococo. Para seguir. Regular estado geral, mal corada, afebril, um pouco ictérica, murmúrio vesicular presente, com crepitação, sopro tubário, broncofonia aumentada no hemitórax direito, frequência respiratória aumentada, saturando 91%. Bolhas rítmicas, pneumofonéticas, frequência de 142, paciente um pouco hipotenso, abdômen globoso, flácido e pouco dolorido, a palpação do hipocôndrio direito, sem visceromegalias, boa perfusão periférica, HB de 6. Eu não tenho HB basal do paciente, mas eu sei que o HB dele agora é de 6. Hematócrito de 19, leucócito de 28.600. O normal é de 4 a 11.000. Então, eu tenho, até agora, eu tenho uma leucocitose com predomínio segmentado. Isso gera uma infecção bacteriana, provável infecção bacteriana, com piora da anemia, certo? Dor torácica, reticulócito de 18%. Então, eu tenho uma reticulocitose, tá? Já que a minha massa está baixa, minha medula está funcionando, produzindo, liberando reticulócito. Realizou a radiografia mostrada a seguir. Bora ver a radiografia. Olha o infiltrado desse hemitórax direito do paciente, certo? Não tem sinal de derrame pleural, não tem sinal de atelectasia. O que é que pode ter? Aparentemente um quadro bacteriano, mas ele não tem derrame pleural, ele não tem atelectasia, certo? Embolia não aparece dessa forma. Síndrome torácica aguda, tratamento. Melhora da dor, hidrata, O2, hemotransfunde o paciente. Aqui a gente entra com antibiótico, porque a gente tem um quadro de infecção bacteriana que pode estar acontecendo por pneumococo, tá? Pneumonia dentro de um quadro de síndrome torácica aguda, ela pode pegar, por exemplo, micoplasma, tá? Algo um pouco mais diferenciado do que normalmente acontece, certo? Interessante que o paciente com
com paciente com síndrome torácica aguda, ele precisa de hemotransfusão imediata, certo? Imediata. E muito mais imediata do que os outros, porque aqui eu vou ter uma diminuição da mortalidade do paciente, certo? É bom lembrar que a pneumonia, aqui nesse perfil de paciente, ela, ela pode ser provocada por micoplasma e pode ser provocada por vírus. Influenza, não, mas vírus, de uma forma mais abrangente. Mas lógico que eu vou proteger contra pneumococo. Como? Vocefim e entro com macrolídeo, claritromicina, certo? Vocefim com claritromicina e hemotransfundo o paciente. Poderia entrar, de repente, com a fluoroquinolona respiratória, uma levofluxacina, uma levofluoroquinolona? Poderia, tranquilamente. Posso entrar com beta-lactâmico, com macrolídeo, paciente resistente a beta-lactâmico, posso entrar com vancomicina, tá? Mas, assim, Rocefin, de imediato, aí eu colho cultura de líquor também, mando para a cultura, espero o resultado, mas já inicio antibiótico terapia empírica. Mais ou menos como a gente maneja pneumonia adquirida na comunidade. Isquemia cerebral. Endotélio fechado, nada entra, nada sai. 11% até 20 anos de idade. Normalmente, um evento isquêmico, tá? Por algum motivo, entre 20 a 30 anos, predomina um quadro hemorrágico. E o que é que acontece? Nessa faixa etária, por isquemia, toda isquemia estimula a formação de colateral, shunts, como a gente chama. Colateral, que vai, na verdade, tentar comunicar um território isquêmico com outro. Então, tem uma isquemia aqui, tem uma isquemia aqui, tem uma baixa perfusão aqui entre essas duas áreas, eu vou começar a desenvolver colaterais para retomar o fluxo nessa parte que foi perdida pela isquemia. E esse aparecimento de shunt, ele, assim, nem sempre serão shunts muito competentes. Então, na hora que a gente faz a arteriografia digital, tem muito contraste que pode sair dessa colateral incompetente. Então, ela adquire um aspecto em fumaça, ela vai subindo, certo? Esse aspecto em fumaça, em japonês, tem um nome chamado de moyamoya, doença de moyamoya. Ela está extremamente relacionada e pode piorar o quadro de evento isquêmico no paciente com falciforme. Doença de moyamoya, tá? Acima de 30 anos, o isquêmico restabelece seu predomínio. Fisiopatologia, endotélio fechado, nada entra, nada sai, isquemia por tempo prolongado, infarto. O paciente com falciforme pode ter até déficit neurológico focal, pode ter uma hemiparesia, pode ter uma hemianopsia, que seria um comprometimento occipital, afasia, se pegar o hemisfério dominante, exemplo esquerdo, se tiver um comprometimento da área de Wernicke, ali no lobo temporal superior, ou na área de Broca, na área frontal inferior, certo? A depender do local, a gente vai ter um acometimento diferente, inclusive múltiplos infartos podem levar a um quadro demencial. Primeira medida é a hemotransfusão. A gente vai falar sobre hemotransfusão lá na frente, só que eu vou antecipar um pouco aqui. Hemotransfusão é rotina para paciente com falciforme. Eu tenho duas opções. Ou eu faço hemotransfusão simples, na qual eu meto um monte de hemácia dentro do cara, a tentativa de quê? Botar aí minha hemoglobina A, ou HbA1, para tentar transportar O2, afinal, HBS não transporta porcaria de O2 nenhuma, eu tento colocar um pouco mais de HbA, ou eu faço uma transfusão chamada exsanguíneo transfusão, ou transfusão de troca parcial. Ao invés de eu injetar um monte de HbA1, eu vou trocar um pouco do plasma, que tem HBS, eu vou passar um pouco do plasma com HBS, e introduzo hemoglobina normal. Meu objetivo aqui é baixar HBS de 90
para menos de 30%. Qual a vantagem desse tipo de protocolo? É que aqui, como eu vou fazer uma troca parcial, eu tenho menos aloimunização. A gente vai ter uma aula só sobre hemotransfusão. Aloimunização é quando o falciforme, tem paciente com falciforme que tem que transfundir sangue todo mês durante um ano. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que ele está recebendo muito sangue, ele está recebendo sangue de um doador que pode ter anticorpo, e ninguém sabe se o receptor falciforme terá ou não antígeno contra aquele anticorpo. Então, imagina que o doador ele é AB positivo. Esse AB positivo é o chamado receptor universal. O receptor universal ele é um péssimo doador, porque se eu tenho HB+, eu quero dizer que o cara tem antígeno A, ele tem antígeno B e ele é RH positivo, ou seja, ele tem o antígeno D, que é o principal antígeno do sistema RH. Para receber, eu tenho que ter anticorpo contra A, B e D. Ou seja, eu só posso receber AB mais se eu for AB mais. Se eu não for AB mais, se eu for A negativo, eu só vou ter anticorpo para o A, porque eu tenho antígeno A, já produzi anticorpo para o A. Estou preparado contra o A. Mas eu não tenho contato com o antígeno B. Eu teria que produzir anticorpo contra o antígeno B. E eu sou A negativo, então eu vou ter que produzir anticorpo contra o antígeno D. E aí é que acontece a famosa reação transfusional hemolítica, aguda ou tardia, que é o maior problema que pode acontecer durante a transfusão. Então, quanto mais o paciente recebe sangue, maior a possibilidade de eu ter um doador com antígeno em contato com o receptor falciforme, que não tem anticorpo contra aquele antígeno, e na hora de fabricar anticorpo, ele vai gerar uma reação transfusional hemolítica, ou seja, eu vou ter uma piora do quadro hemolítico. Então, para diminuir essa aloimunização, esse contato de anticorpo a ser fabricado pelo receptor falcêmico diante de antígeno do doador, eu faço só uma troca parcial. Meu interesse aqui é abaixar a HBS para menos de 30%. Tá? Triagem. Paciente de 2 a 16 anos, anualmente, tem que fazer ultrassom com Doppler transcraniano para identificar o quê? Alto risco. Quem tem alto risco para AVC? Paciente com aumento na velocidade de fluxo sanguíneo cerebral. Se ele tem um aumento de fluxo, uma velocidade aumentada, eu vou ter turbilhonamento. Turbilhonamento é péssimo, porque eu tenho endotélio fechado, nada entra, nada sai. Tá? Então, esse hiperfluxo é horrível para o paciente com falciforme. Dessa forma, eu posso introduzir um protocolo de profilaxia primária. O cara que tem AVC na falciforme, ele terá outro evento isquêmico. Então, eu posso fazer uma hemotransfusão crônica, partindo do princípio que é troca parcial, para baixar a HBS para menos de 30%. Eu posso montar um protocolo para quê? Para evitar recidiva. O protocolo de troca crônica por troca parcial vai ser útil no AVC, vai ser útil na síndrome torácica aguda, principalmente na síndrome torácica aguda, e principalmente no priapismo. Priapismo e síndrome torácica aguda, se puder transfundir com troca parcial, melhor. AVC também, mas a literatura aponta maior benefício para a síndrome torácica aguda e para priapismo. Lembrando que priapismo, a gente já falou, é um priapismo de baixo fluxo. Endotélio fecha, nada entra, nada sai. Tá? Bem, tratamento agora. A gente divide a parte de tratamento de falciforme em terapia modificadora de doença, que é aquela que de fato abaixa a mortalidade da falciforme, e terapias adjuvantes. Bora começar com as adjuvantes. Assim, folato o cara tem que repor, tá?
Flebotomia pode ser utilizada. Eritropoetina, aquele hormônio renal que vai induzir uma hiperplasia medular, lá no início da fisiopatologia, da anemia hemolítica, sabe? E transplante halogênico de células tronco hematopoéticas. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas bora começar com terapia modificadora de doença. Primeira que a gente vai falar, provavelmente vai ser aquela primeira que a gente vai introduzir no paciente, certo? Será pneumococo, profilaxia. Menos de 2 anos, imuniza. Imuniza como? Prevenar, que antigamente a gente utilizava a vacina heptavalente. A Prevenar 13, ela é 13 valente, tá? Eu vou iniciar com 2 meses, bimestral, com mais uma aos 12 meses de vida. Entenderam que a identificação precoce é importante? Eu vou iniciar a profilaxia com 2 meses de idade. Eu vou fazer com 2, vou fazer com 4, vou fazer com 6, vou fazer com 8, repito com 12 meses. Depois dessas 5, eu vou fazer a 23 heptavalente, 2 vezes, com 2 anos e 7 anos. Ou seja, o paciente com falciforme, ele vai receber em torno de 6 a 7 vacinas, sendo diferentes, abaixo de 2 anos, com início aos 2 meses de vida, certo? Até os 7 anos de idade. Para quê? Inibir, diminuir a possibilidade de infecção por pneumococo, por hemófilos, por meningococo, por encapsulado. Fora imunização, eu introduzo penicilina V oral todo dia a partir dos 2 meses de vida. O teste do pezinho, ele é feito no primeiro mês. No segundo, se der HBSS, eu já meto aqui penicilina oral diária e já inicio a imunização do paciente. Tá? Penicilina eu inicio com 125 miligramas, 2 vezes ao dia, e posso aumentar posteriormente quando o paciente tiver mais de 2 anos de idade. Sendo que isso aqui é para diminuir 80% da infecção por pneumococo. Agora, se mesmo assim o paciente tiver uma sepse pneumocócica, ou se ele precisar fazer uma esplenectomia cirúrgica, bora supor que ele tenha que fazer, ele tenha tido um sequestro esplênico, que irá acontecer abaixo de 5 anos. Se ele teve que tirar o baço cirurgicamente, ou se ele teve uma sepse pneumocócica com menos de 5 anos, essa penicilina V oral será feita ad eterno. Ele vai tomar isso para sempre. 250 miligramas 2 vezes por dia. Certo? Esse cara já teve um problema grave com o pneumococo e ele já não tem mais baço. Então, eu tenho que continuar a quimioprofilaxia para poder diminuir a possibilidade de um novo quadro de bacteremia por pneumococo. Hidroxiureia é uma droga que melhorou bastante a sobrevida de pacientes, faz profilaxia contra síndrome torácica aguda, tá? Ela é ótima para paciente com anemia, que tem reticulocitopenia, o cara que está fazendo muita transfusão para evitar a aloimunização, a gente entra com a hidroxiureia, mas o principal princípio da hidroxiureia é o seguinte: fabricar HbF, fabricar hemoglobina fetal. Bora lembrar, no falciforme eu vou ter HbF e HbSS. Até 6 meses de vida, eu vou ter HbF como predominante. HbS aqui. Passou de 6 meses, HbS passa. HbF cai. Qual a importância da HbF? A HbF, ela leva oxigênio para a periferia. A HbS, ela é incompetente, totalmente incompetente nesse sentido. Ela não leva O2 para canto nenhum. A HbF, ela vai querer se juntar no endotélio e provocar isquemia, tá? Se eu introduzo qualquer outra hemoglobina aqui dentro, eu vou favorecer a troca de O2 na periferia.
Mas a HbF, ela pode ser fabricada. Então, a hidroxiureia, ela meio que ajuda demais no tratamento do paciente falciforme. Antigamente, o Ministério da Saúde indicava hidroxiureia em pacientes com mais de 16 anos. Hoje, a gente faz tranquilamente hidroxiureia em pacientes com mais de 9 meses. Existe uma controvérsia entre 6 a 9 meses, mas acima de 9 meses, tranquilo. Quando que eu indico hidroxiureia? Bem, se o cara tem 2 ou mais crises com necessidade de internamento ao longo de 1 ano, eu tenho indicação de iniciar hidroxiureia para ele. Disfunção orgânica múltipla. Se o cara já teve síndrome torácica aguda, e eu sei da recidiva, se o cara já teve um evento isquêmico cerebral, e eu sei da possibilidade de recidiva, entre com hidroxiureia, porque ela aumenta a ela diminui a morbimortalidade, certo? Então, mantenha a hidroxiureia, fabricando HbF, tá? Se eu tenho anemia alta, com baixa contagem de reticulócito, aí, amigo, indica hidroxiureia para poder aumentar a HbF desse paciente, certo? A hidroxiureia, normalmente, a gente faz 15 a 40 miligramas por quilo dia, e a gente vai controlar com contagem de neutrófilo, certo? O neutrófilo tem que estar alto para a gente manter a posologia da hidroxiureia. Profilaxia quando é síndrome torácica aguda, importantíssimo. E se o paciente está sendo muito hemotransfundido, para diminuir a possibilidade de aloimunização. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com reação transfusional hemolítica, principalmente aguda. Tá? Quem estuda, de repente, por estratégia MED, por aí vai, ele vai falar que hidroxiureia ela é indicada quando o paciente tem mais de 2 anos, mais de 3 crises, ao longo de um período de 1 ano. Isso não tem respaldo na literatura, tá? É 2 ou mais crises álgicas em pacientes com mais de 9 meses, tá bom? Nada de mais de 2 anos, tranquilo? Bem, hemotransfusão. A hemotransfusão, eu já falei, que a gente vai ter hemotransfusão total, que seria hemotransfusão simples, tá? Onde eu jogo a hemácia para dentro do receptor, certo? Ou a transfusão por troca parcial, que seria exsanguíneo transfusão parcial. Qual é o meu target no paciente com hemotransfusão? No falciforme, como eu falei, a gente vai ter uma aula só sobre hemotransfusão. E assim, é importante porque tem gente que pergunta, Maurício, qual o limite de hemoglobina para você transfundir sangue? Depende. Depende. No falciforme, eu quero uma hemoglobina de 10. Se o paciente tem indicação de pré-operatório, eu tenho que ter uma hemoglobina de 7. Tá? Ou de 9, a depender se o paciente tem comorbidade ou não. Tá? Se o paciente tem uma leucemia mieloide aguda, de repente eu posso indicar transfusão de hemoglobina abaixo de 6. Então, isso tudo vai depender do protocolo do hospital que você está trabalhando e vai depender do problema que você está tratando. Aqui eu quero uma HB de 10, o hemotócrito de 30. Eu não quero 11, eu não quero 9, quero 10. Tá? Então, se o paciente tiver com hemoglobina de 10, hematócrito de 30, eu tenho que transfundir. Tá? Porque eu quero 10. Por que não mais do que 10? Porque se eu tenho mais do que 10, lembra que hematócrito é percentual de hemácia dentro do plasma? Eu aumento o percentual dentro do plasma, eu aumento a viscosidade do sangue. Lembra que o paciente, falciforme é um paciente com hipercoagulabilidade, eu posso, eventualmente, provocar algum tipo de evento trombótico no paciente falciforme. Então, eu quero uma hemoglobina de 10. Quando eu vou transfundir o paciente, normalmente, uma bolsa
de hemácia, ela aumenta um ponto na hemoglobina. Então, se o paciente chega, por exemplo, com HB de 7, eu tenho que transfundir 3 bolsas de hemácia, certo? Ou concentrado puro de hemácia, para poder levar essa hemoglobina para 10, tá? Se o paciente tiver hemoglobina abaixo de 5, eu indico transfusão. Se for pré-operatório, eu preciso de pelo menos 10 no paciente falciforme. Afinal de contas, o meu target é 10, tá? Nem menos, nem mais. No paciente normal, seria 7. Hemoglobina que cai 20% do normal, tá? Se o normal do paciente é 8 e ele está com 4, eu tenho que hemotransfundir o paciente. Sempre com o intuito, é o mesmo intuito aqui da hidroxiureia, é baixar HBS para menos de 30%. História de aplasia ou sequestro esplênico, síndrome torácica aguda ou priapismo, tem alta indicação, o que diminui, atua como profilaxia para uma recidiva, só que aqui a troca parcial é preferível, porque tem menos aloimunização. São pacientes que provavelmente terão que receber mais transfusão durante mais tempo, para evitar a recaída. Lembrando que, assim, dor aguda não tem indicação de hemotransfundir, tá? Então, o cara chega com história de crise vasoclusiva, com dor no braço, dor abdominal. Quando o paciente está com dor, a hemoglobina normalmente ela cai um pouquinho, aí de 1 a 2 pontos. Mas, assim, a dor, ela não está relacionada com alteração, com alteração, assim, nada está relacionado com uma possível melhora com transfusão. Nada que provoca a dor vasoclusiva estaria relacionada a uma melhora com a hemotransfusão, sabe? A hemotransfusão só irá, na verdade, aumentar a imunização do paciente. Então, dor aguda não tem indicação absolutamente alguma de transfugir o paciente, tá? Importantíssimo isso. Quelante de ferro, o que é que acontece? O paciente falciforme é muito transfundido e concentrado de hemácia leva muito ferro. O paciente pode fazer uma hemocromatose, certo? Então, a gente tem que usar algum quelante de ferro. Isso é modificadora da doença, isso melhora a sobrevida do paciente. Ou a deferoxamina, pode ser utilizada endovenosa ou subcutânea, e o deferoxirox, que é feito de forma oral. A gente vai avaliar a ferritina do miocárdio ou hepática, tá certo? Se o paciente tem transfusão mensal por mais de 1 ano, ou seja, ele provavelmente está com ferro lá no topo, ou se a ressonância cardíaca ou hepática mostrar que tem aumento de ferro, tá certo? Então, eu normalmente tenho que entrar com quelante de ferro nesse tipo de paciente, tá certo? Tranquilidade. Bora seguir em frente. O doença falciforme tem uma incidência no Brasil de 1 a 3 para 1.000 nascidos vivos, e o acompanhamento médico precoce tem grande impacto na redução da mortalidade. Quanto a manifestações clínicas e manejo da anemia falciforme na criança, é correto indicar o quê? Essa questão é um pouco polêmica, tá? Mas bora pensar. O sequestro esplênico é mais comum nas crianças entre 1 a 4 anos. Tá, se a gente for avaliar a infância, ela só irá poder acontecer nessa faixa etária, antes do braço do paciente atrofiar. E a esplenectomia deve ser o tratamento imediato. Tratamento imediato no sequestro esplênico é hidratar, O2 e hemotransfundir. Esse é o tratamento imediato. Aliviou o quadro, tratou, aí sim, tu vai indicar um quadro de esplenectomia, para diminuir a possibilidade de recidiva e de morte por outro quadro de esplenomegalia, tá certo? E aí o paciente vai ter que fazer profilaxia com penicilina para a vida toda, tá?
esplenectomia não é o tratamento imediato. O tratamento imediato é aquele primeiro que a gente instala. Imediato é suporte. Tá? A manifestação clínica mais comum é a crise vasoclusiva. E no tratamento deve ser priorizado o uso de oxigênio suplementar e hemotransfusão. Eu acabei de falar. Crise vasoclusiva, ela baixa a hemoglobina 1 a 2 pontos, mas ela não é indicação de hemotransfundir o paciente. Ela não altera a história natural da dor do paciente, tá? Portanto, dor aguda não é indicação de hemotransfundir o paciente. As infecções por bactérias gram-negativas são as principais causas de mortalidade? Não, é gram-positivo, é encapsulado. Pneumococo, é meningococo, hemófilos tipo B, perdão. O uso da hidroxiureia tem se mostrado benéfico, aumentando os níveis de hemoglobina fetal, com redução de hemólise e eventos vasoclusivos. Pronto, perfeito. A hidroxiureia foi a primeira medicação a diminuir complicações da anemia falciforme, diminuir a incidência de crises vasoclusivas e internamentos, aumenta a sobrevida desses pacientes, bloqueio na síntese de DNA por inibição da ribonucleotídeo redutase. Esse palavrão aqui, deixa eu só colocar rapidinho aqui. Uma outra questão meio imbecil vai perguntar isso daqui a pouco, tá certo? Enfim. Aumenta a hidratação das hemácias, efeito vasodilatador por aumento de síntese de ácido nítrico, diminui a produção de neutrófilo, ou seja, deixa o paciente menos inflamado, digamos assim, certo? Lembrando que a hidroxiureia diminui a recidiva de evento isquêmico cerebral. Quando eu falo evento isquêmico, eu falo de infarto agudo, eu falo de AIT, eu falo de falência múltipla, tá certo? Instabilidade hemodinâmica, normalmente AVC no falciforme irá acontecer em torno de 11% dos pacientes, e cerca de 20% de uma forma atenciosa, silenciosa, tá? O cara, de repente, entra com quadro focal por, 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 sem qualquer tipo de história de risco, de fator de risco. Quando você tem fluxo aumentado, turbilhonado, você entra com Doppler transcraniano para triagem. História prévia é o principal fator de recidiva. Profilaxia com protocolo de troca parcial, certo? A depender do resultado do Doppler transcraniano. Tratamento profilático com troca parcial, utilizando o mesmo protocolo de síndrome torácica aguda, priapismo também, tá certo? Pronto, hidroxiureia, aumenta HB fetal, eu quero uma HBS menor que 30%, diminui a hemólise, porque filtra, tira HBS da história, e, lógico, evento vasoclusivo, eu tiro hemácia falsemizada da história. Uso mensal de penicilina profilática para uso diário de penicilina profilática, tá? A hidroxiureia age aumentando a produção de HbF, tranquilo, por ativação da enzima ribonucleotídeo redutase. Isso aqui é típico de paciente que não namora. O paciente o quê? Autor de prova que não namora. Autor de prova que dorme de calça. Porque, assim, tem tanto negócio importante para poder perguntar. Falciforme é um assunto tão fascinante. Aí o cara me mete uma dessa. Tá, bora lá. Osteonecrose, doença cerebrovascular e mais de 2 crises vasoclusivas graves ao ano. Em pacientes sem uso de hidroxiureia são indicações de transplante halogênico. A indicação de hidroxiureia ocorre em crianças acima de 2 anos. Esquece, quem estuda estratégia média já aponta isso aí no teu resumo. Indicação de hidroxiureia ocorre apenas após 2 anos, não. Acima de 9 meses, atualmente, já está autorizado. Polêmica entre 6 a 9 meses. Antigamente, era indicada
apenas acima de 16 anos. O que é que acontece? Hidroxiúria é indicada quando você tem, sim, 2 ou mais crises álgicas com internamento dentro do período de 1 ano. Agora, o que é que acontece? TCTH, transplante de células tronco hematopoéticas, único tratamento curativo para paciente com HBSS. Não há outra forma de você curar um paciente com falciforme. Por quê? Porque se eu vou transplantar tudo, eu vou gerar uma eritropoiese completamente diferente do cara que tem HBS, tá? Eu irei produzir uma eritropoiese completamente diferente, tá certo? Problemas ou soluções. Doença enxerto hospedeiro aguda. Isso aqui depende de compatibilidade HLA, tá? Não estou falando de ABO, que seria reação transfusional hemolítica, aquela lá da aloimunização. Aqui é sistema HLA. Sobrevida global e sobrevida livre de falciforme. Aproximadamente 90%, 80%, quando o doador é HLA compatível. O problema é que achar, por exemplo, um irmão compatível com HLA, se a possibilidade é inferior a 25%. Outro grande limitante, e talvez o maior limitante ainda desse tipo de terapia para a cura da falciforme, é a alta taxa de mortalidade. Pode acontecer em até 10% dos pacientes. Tá? Em decorrência de quê? Doença, enxerto, hospedeiro. Tá? De qualquer forma, quando que a gente pode indicar esse tipo de terapia? Quando indicado, a Escola Europeia de Hematologia indica paciente com evento isquêmico, certo? Por ressonância, que precisa de um programa de troca parcial crônica por pelo menos 6 meses. Lembra? Eu falei que isso pode acontecer na síndrome torácica aguda, isso pode acontecer no priapismo, mas principalmente no evento isquêmico, certo? Afinal de contas, 11% dos pacientes podem ter, e o hiperfluxo leva a um turbilhonamento disso tudo aí. Fluxo arterial aumentado, maior que 200 no Doppler, osteonecrose em múltiplas articulações. Lembrando que quando a gente fala de complicação óssea na falciforme, assim, a osteonecrose pode ser asséptica, tá certo? Mas em termos de infecção, assim, osteomielite, a osteomielite é tipicamente estáfilo. Aquele cara que teve uma fratura há 20 anos e, de repente, aquele estáfilo latente começa a bater o trem e levar um quadro de infecção aguda, tá? Eu quase perdi um amigo meu por causa de uma osteomielite. O cara tinha história de fratura do úmero há 20 anos, brincando no parquinho. E foi bem tratado, tá tudo tranquilo. Aqui na falciforme, o predomínio, assim, tem estáfilo? Tem, mas o predomínio é de salmonela. Então, perceba como esses pacientes, eles são extremamente volúveis a tipo germes como salmonela, certo? Pacientes com falciforme têm maior risco de pielonefrite, certo? E quando tratados, o tratamento tem que ser por tempo prolongado. Bacteremia, até que prova-se o contrário, febre. Tratamento, no caso da bacteremia, Rocephin e cultura, depois aguarda o resultado, certo? Tratamento, Rocephin, claritromicina, se tiver resistência, vancomicina, aguarda o resultado da cultura. Artrite séptica pode acontecer. Se for hidratar o paciente, 60 miligramas quilo dia, tá certo? Enfim, apenas alguns pontos que eu acho interessante a gente pincelar, porque a maioria deles já foram falados durante, durante a aula, tá certo? Injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda
no falciforme é uma das principais etiologias de insuficiência renal crônica. Paciente renal crônica com falciforme normalmente tem tamanho renal normal. Paciente renal crônico normalmente tem uma diminuição do tamanho do rim. Falciforme mantém o rim normal, mas ele vai ter hipostenúria, que é a diminuição da capacidade de concentrar ao máximo a urina, pode ter possibilidade até de carcinoma renal, tá certo? E lembrando que quem tem traço falcêmico ou quem é heterozigoto, HBS beta+, esse cara também pode ter sequestro esplênico, ele pode ter uma esplenomegalia por mais de 5 anos, tá? Ele tem baço. Paciente com traço, ele pode não ter nem anemia, tá? Principalmente submetido a altas altitudes, onde você vai ter uma hipóxia, certo? Diante disso, a gente pode, de repente, pensar em indicar o TCTH. Agora, tem que ser paciente refratário à hidroxiureia por pelo menos 4 meses. Lembrando que a hidroxiureia, a gente faz 15 a 400 miligramas quilo dia. A hidroxiureia, ela demora em torno de 3 a 4 meses para ter uma resposta total, uma resposta plena. Então, a gente tem que memorizar isso, tá certo? Ela demora para ter uma resposta plena. Então, aguarda 4 meses para ter uma resposta total da hidroxiureia. Se por mais 4 meses, se não tiver melhora, e se você achar interessante, fala com o paciente, discute sobre possibilidades, riscos, benefícios, e indica. Então, osteonecrose, doença cerebrovascular e mais de 2 crises vaso-oclusivas graves ao ano, em pacientes que já usam hidroxiureia, são indicações de transplante halogênico. O idiota que perguntou aqui sobre hidroxiureia, ativação da enzima ribonucleotídeo redutase, lembra aqui, ó, bloqueio da síntese de DNA pela inibição dessa enzima envolvida na produção de nucleotídeo. Ou seja, tem que ter, na verdade, muita falta de amor para poder produzir uma questão dessa. Sinceramente, pessoal, esse foi o nosso papo sobre falciforme. Pega o final da aula passada, tá certo? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Beleza? Aquele abraço, próxima aula, eu vou falar sobre o restinho da anemia hemolítica, tá certo?